hoje nós encerramos a rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Cajueiro da Praia. Para esse momento especial, nós recebemos aqui no estúdio a senhora Tânia Maria Albuquerque da Silva, mais conhecida como Tânia do Amor. Ela é candidata pelo partido Rede Sustentabilidade. Em seu plano de governo, a Tânia cita uma trajetória de apoio da família, de amigos e também do partido na busca por transformar Cajueiro da Praia com uma gestão inovadora e voltada à inclusão social, saúde, educação de qualidade. Curiosamente, ela compartilha essa jornada política com o seu irmão, doutor Girvaldo, também candidato do município. Vamos descobrir então como a Tânia pretende liderar essa transformação e o que a diferencia dos demais candidatos. Boa tarde para a senhora. A partir de agora começa a contar os seus primeiros 20 minutos do primeiro bloco dessa entrevista. Eu quero lhe desejar uma ótima tarde. A senhora fica à vontade para se apresentar e também dizer o que lhe credencia estar concorrendo a esta vaga à Prefeitura da cidade de Cajueiro da Praia. Boa tarde, dona Tânia. Boa tarde, Helder. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, o povo do Cajueiro da Praia, esse povo que tanto eu admiro e tenho muito apreço a eles, e também as comunidades vizinhas. O que me faz aqui fazer a minha apresentação é que eu, toda a vida, meu pai é dono de várias terras, né, localidades lá em Cajueiro da Praia, e a gente sempre teve aquela convivência de morar lá, de ficar por lá, e chegou aquela parte da adolescência que a gente de começar a estudar, e nós viemos para cá, né, estudar aqui em Parnaíba, e aqui a gente se formou, trabalhei em várias escolas e nessas escolas onde eu trabalhei, eu fiz muitas boas amizades, todo mundo me tem em consideração, graças a Deus. E depois eu me casei e tive meus filhos e agora me aposentei e agora eu me dediquei, voltei ao Cajueiro da Praia, aonde com o meu trabalho social, né, que eu tenho muito grande lá no Cajueiro da Praia, sempre quando eu fazia minhas visitas às pessoas das localidades, eles me pediam esse desejo de eu me candidatar a prefeita do Cajueiro da Praia. Eu sempre levava assim, de uma maneira que... Mas até que um dia chegou essa oportunidade. Agora eu entrei para fazer a diferença. Mostrar para eles que agora ele encontrou uma mulher de verdade, guerreira, como todo mundo me chama. E meu nome, Tânia do Amor, foi que botaram. Porque eu sempre tive esse lema comigo. Fazer o bem sem saber a quem. Então, é isso que eu carrego dentro desse meu coração bondoso, um coração de carne que eu tenho, que eu peço o dia também, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. E eu tenho que cumprir com Ele essa graça que Ele me deu, que eu vou ganhar. Se Deus quiser, Deus vai me dar essa graça para mim estar do lado dos mais humildes. São eles que estão do meu lado, foi eles que me pediram essa oportunidade, então eu tenho que cumprir. Candidata, em seu plano de governo, a senhora propõe a abertura de uma unidade de pronto atendimento, que é uma UPA. Vamos começar logo aqui por um dos setores bastante fundamentais na administração, que é a saúde. E justamente essa UPA, a senhora pretende melhorar o atendimento de urgência em Cajueiro da Praia. E aí, considerando os desafios, né, orçamentários do município, como que a senhora pensa que será possível viabilizar e manter o funcionamento de uma unidade de pronto atendimento de uma maneira eficaz? Sim. É o seguinte, como não deu para terminar o que eu queria falar sobre quando eu estive lá, que eu vim para cá, que eu estudei, né, que eu me formei, hoje
o Cajueiro da Praia permanece do mesmo jeito. Na parte da educação, para estudar, eles têm que vir para cá, né? Então, do mesmo jeito, a saúde lá é muito precária. Por exemplo, nessas minhas andanças que eu faço, eles reclamam muito, assim, da saúde, né? Que você falou, né, sobre a saúde e da UPA, né, que não... Eles dizem, Dona Tânia, aqui nós não temos nada. Se para uma pessoa ganhar um neném, né, ele tem que se deslocar até Parnaíba. Muitas das vezes eles ganham o neném em casa, ou então dentro da ambulância. São coisas que eu estou precisando, eu vou entrar para poder ver se eu ajeito, se eu transformo essa UPA num hospital. Então, por exemplo, eles querem fazer um curativo, não existe, não tem gás, não tem nada. Médico 24 horas não tem. São essas as reclamações da população do Cajueiro da Praia. É tanto que eu dizia assim, quando eu ganhar, que eu vou ganhar, e que eu iria fazer, o primeiro dia eu tenho que ficar agradecendo a Deus pela vitória que Ele vai me dar, e o segundo dia eu ia procurar meios para que o primeiro de tudo era a saúde. É o que mais eles me aclamam, é a saúde. No momento eles estão pedindo socorro por essa saúde. Não existe lá, saúde não existe. Não tem remédio, não tem... Em 2016, eu morava no Morro Branco, minha mãe morava comigo. Ela tinha Alzheimer. Um dia ela deu um passamento, ela parou, né, ficou assim, caiu. Eu rapidamente corri lá nessa UPA, lá no Cajueiro da Praia. Eles não aferiram a pressão da minha mãe, só foram botar dentro da ambulância, que de costumes, que até hoje eles fazem isso. Até hoje, o socorro é esse, botou dentro da ambulância e vem para Parnaíba. Se for um caso de 10 a 15 minutos, a pessoa morre no meio do caminho. Então, quando a minha mãe chegou em Parnaíba, lá era o Paulo Lages que estava, conhece minha mãe, e ele foi dizendo o que aconteceu com a dona Leni. Imediatamente foram aferir a pressão e o oxigênio. Uma queda de pressão, só isso, nem isso não tem no Cajueiro da Praia. Então, só foi essa queda de pressão. Ele botou um captopril na língua da minha mãe voltou ao normal, e até hoje permanece do mesmo jeito. É tanto que eu vou lutar. Mas, em primeiro lugar, eu vou lutar pela saúde. Porque não existe um médico 24 horas, não existe. Se falarem aqui que existe, é mentira. Porque não existe um médico pediatra. Eu vou torcer para mim, vou fazer para que eles não venham mais se deslocar para Parnaíba para fazer uns exames laboratoriais. Tudo tem que vir para cá. Um raio-x, um ultrassom, tudo são coisas banais que pode ser feita mesmo no Cajueiro da Praia, e não existe isso lá. E também sobre... Ainda vou investir mais na saúde. A fisioterapia. Não existe fisioterapia. Porque é o seguinte, se você sabe que você recebe uma sessão de fisioterapia, são 10 sessões que você recebe no papel. Aí ele vem o primeiro dia, o segundo dia o carro vai pegar, não pode ir porque está quebrado. O segundo dia não pode ir porque vai levando fulano de tal, não sei para onde, fazer exame, e o outro carro viajou. Enfim, quando tiver 3 faltas, ele já perdeu a fisioterapia. Ele já não pode mais fazer a fisioterapia. É muito precário. Tudo lá é precário demais. Eu pretendo também, eu não sei, uma coisa que eu quero fazer, o meu plano de governo é um plano muito bom. Inclusive, eu vou até tirar xerox, vários xerox, e distribuir nas cidades, no município, para que eles fiquem me cobrando o que é o meu plano de governo. Eu tenho que trabalhar correto, eu tenho que trabalhar certo e estar do lado desse povo, para que isso não aconteça. Outra coisa, o plano de governo fala também sobre... lá tem muitos velhinhos que não podem caminhar. Tem a UPA lá, que eu pretendo fazer assim, não sei, às vezes a gente diz, mas o meu plano de governo é um plano muito bom. Fazer uma piscina grande, com aquela... para os velhos que não podem se locomover, não podem caminhar mais, fazer uma fisioterapia. Enfim, eu vou trabalhar só em prol dos mais carentes. E também nem tão, né? Porque tem as outras coisas também que a gente
também tem que fazer, né? Dona Tânia, uma questão peculiar nessas eleições é que a senhora e o doutor Girvaldo, que também é candidato lá no município, vocês são irmãos, estão concorrendo ao cargo de prefeito, prefeita, né? Como é que a senhora avalia essa dinâmica familiar nessa eleição e de que forma a senhora pretende diferenciar suas propostas das dele? Sim. É o seguinte, eu te agradeço muito pelo beijo que ele me mandou. Eu retribuo o beijo também ao meu irmão Givaldo, que, como ele fala, que é o nosso sangue. Só que eu entrei nessa, não foi para prejudicar ele. Eu entrei nessa pelo povo. É o povo que está me chamando. Não é para prejudicar ele de maneira nenhuma. Por sinal, eu fiquei ontem, foi um dia muito ruim para mim. Ontem eu tinha uma caminhada, eu tinha uma reunião e uma irmã minha mora comigo, que eu sou a curadora dela, e ontem eu recebi uma notícia ruim dela. E também muito chateada e triste eu fiquei, foi em ver, várias pessoas me mandaram um vídeo do gestor atual, falando sobre a minha pessoa, que eu entrei para prejudicar o meu irmão. Isso jamais eu vou fazer, porque Tânia do Amor é uma pessoa que ela não prejudica ninguém. Se eu não fazer o bem, o mal é que eu não faço uma pessoa. Seu Givaldo entrou nas políticas, eu ajudei, como o Candinho ajudou. Então, se ele não reconheceu a família, então não tenho nada com isso. Eu não estou aqui para falar de ninguém, certo? E eu fiquei muito sentida com o gestor por esse comentário que ele fez sobre a minha pessoa. Como eu sou muito conhecida, em todo lugar que eu chego, eu sou bem recebida, qualquer pedido que eu faço, as pessoas estão para me ouvir, estão para me ajudar. E eu recebi 5 comentários horríveis, para mim soltar nas redes sociais. Mas você acha que a pessoa que não quer fazer o mal a uma pessoa iria fazer isso? Não fiz, não fiz. Comentário mesmo assim que, se eu soltar esses comentários, ele, a mãe dele, o pai que já se foi, vou ficar muito triste. Dona Tânia, portanto, superada aí essas subjetividades, a senhora já fez a sua justificativa, né? Vamos falar desses projetos. Sim. Lá no seu plano de governo, em relação à questão da educação, a sua proposta é modernizar as escolas e investir em atividades culturais, atividades esportivas para os alunos, né, de uma forma ali bastante prioritária. Os primeiros passos para implementar mudanças e como que a senhora acha que se pode garantir que essas escolas estejam preparadas para receber esses investimentos que a senhora esclarece lá no seu plano de governo? Olha, é o seguinte, sobre a educação, eu tenho observado muito que na parte do ensino tá bem. Agora, uma coisa que está lá, assim, que às vezes me pega muito, é que eu converso muito. Você pensa, o meu motorista às vezes diz assim, Dona Tânia, a senhora tem que conversar pouco, a senhora tem que ir para fulano de tal, para a casa de fulano de tal. E eu gosto de conversar muito, as pessoas gostam muito de dizer as coisas, a gente tem que ouvir, né, para saber. E o que eu escuto muito lá é que as crianças, os livros não são distribuídos para todas as crianças. Porque quando eu estudei, e que agora eu vejo, todos os alunos têm que receber todos os livros. E lá tem colégio que não acontece isso. Recebe uma parte, o outro recebe o outro, e para eles estudarem, o aluno tem que ir na casa do outro para concretizar o trabalho. Então a senhora propõe uma melhoria Sim, na qualidade e entrega do material didático. Exatamente. A merenda escolar também, às vezes, dias que tão bons. Tem dias que dizem, não, a minha professora levou lá da casa dela a acerola para fazer o suco. Porque eu acredito que a verba vinha para não acontecer isso, não ter esse problema de professora estar levando para casa, né? Então, eu quero fazer uma gestão sem mentiras, sem tirar do povo, que sair, esse dinheiro que vem é do povo. Esse dinheiro que vem é do governo, é lá de cima
Sou assim um pouco, eu não tenho o costume de falar muito em primeira vez, né, que eu estou fazendo essa entrevista. Então, eu quero trabalhar com honestidade. Eu quero fazer aquele trabalho que a comunidade esteja sempre presente de tudo que eu for fazer. É como diz, uma andorinha só não faz verão. Então, para me fazer isso, eu tenho que trabalhar com todo mundo, tenho que sair na rua, perguntando se tá bom, se eles estão bons, gostando da minha gestão. Eu tenho que frequentar a casa deles, assim como quando chega na época das políticas, né? Que muitos deles, quando eu chego, eu corri com fulano de tal, porque eles dizem, só você apareceu 4 anos, uns acham graça, outros acham ruim, dá a volta e vai para trás, diz que não, foi lá para não receber reclamação. Eu não quero isso que aconteça comigo. Seu objetivo, portanto, é dar mais transparência à gestão. Exatamente, né? à gestão. E uma melhor aplicabilidade dos recursos públicos, pelo que a senhora está dizendo. Exatamente. Dona Tânia, uma característica interessante de Cajueiro da Praia é que, apesar de ser um município com quase ali 8.000 habitantes, não é um município pequeno, mas ele tem 4 pessoas concorrendo ali na disputa. Desses 4, 2 mulheres, a senhora é uma dessas. E dentro do seu plano de governo, a gente tem ali um projeto que se chama Mulher Empreendedora. Né? Dentro dessa representatividade feminina, fala-se ali de um incentivo ao pequeno e médio empreendedorismo. Esses seriam os planos desse projeto. Como é que a senhora pretende criar esse ambiente favorável para o empreendedorismo das mulheres de Cajueiro da Praia? Exatamente. Olha, são tantas as coisas que eu tenho na minha mente. Por exemplo, primeiro, se eu for falar da minha pessoa, do meu trabalho social, eu passava uns 3 dias aqui ou mais. E, às vezes, quando eu saio para conversar, que eu converso e digo uma brincadeira, então fica na mente das pessoas. E eu ia falar sobre esse assunto bem aí também. É que eu penso muito, sabe, que lá eles não têm renda, eles não vivem, coitados. Vivem assim, chamam na posada para fazer uma diária, né? Outro dia eu fui entregar um documento, eu não sabia onde era a casa, perguntei ao moço, uma praça que começou há 3 anos atrás no Morro Branco, ainda hoje está para terminar essa praça, lá no Morro Branco. E eu tinha uns trabalhadores, eu perguntei, moço, você sabe onde mora fulano de tal? Ele disse assim, não sei não. Pergunte o outro, não, ele não é daqui não, todo mundo é de Parnaíba. Então, isso eu achei errado. Tem que levar emprego, para o povo do Cajueiro. Parnaíba tem os serviços. Tem gente que pode dar o serviço para eles aqui. E as mulheres, eu pretendo fazer, esse é um projeto que eu tenho comigo há muito tempo. Cajueiro da Praia, na entrada, tem vários terrenos onde que eu vou tentar fazer um novo hospital para o Cajueiro da Praia. É um mini hospital, que eu também não vou pensar grande, né? Que tudo que a gente vai começar, a gente tem que começar de pouco, certo? E colocando, como eu já falei, os médicos, fisioterapeuta, pediatra. E se eu for dizer o que eu vejo, por que não tem isso, vai demorar demais. Mas tudo isso eu sei o porquê. Aí eu pretendo fazer aqui uns galpões na entrada da cidade, com esses galpões, mantendo o artesanato, que eles fazem muito artesanato. Velhinhos estão tudo lá fazendo cestinha, fazendo doce de caju, geleia de manga, doce de manga. É muita coisa que tem para... um estúdiozinho com um cafezinho, com um cuscuzinho, uma tapioca, para sair comer de noite. Como aqui Parnaíba. Parnaíba é a coisa mais linda dessa cidade de Parnaíba. Quem falar de Parnaíba não tem senso do que está falando. Porque você chega numa Parnaíba dessa, você vê a entrada, como lá não existe uma academia, um parque de criança. Enquanto a mãe faz academia, a criança está brincando no parque. Os trailezinhos, como tem a Praça do Amor. A Praça do Amor vai ser feita lá no Cajueiro da Praia. Principalmente naquela entrada ali do Cajueiro da Praia, que tem uma praça ali, que outro dia eu estava fazendo fisioterapia, o meu fisioterapia veio me perguntar, Tânia, o que é aquilo ali na entrada do Cajueiro? Eu digo, o quê? Ele disse, um negócio lá redondo.
perto do posto de gasolina, ali é uma praça, entendeu? Eu quero fazer um cajueiro bonito. Tem a Praia do Cajueiro, não tem nada. Você vai lá de domingo comer um peixe, não tem nada, só tem alguns lugares, mas não funciona nada. Aquilo ali eu quero botar para frente. Aquilo ali tem domingo, vai aquele senhoras e senhores, fazem suas barracas e todos vão vender alguma coisinha, não é a renda não, no outro dia eles estão com dinheiro para comprar o almoço. Então a senhora pretende aproveitar já as próprias potencialidades ali da comunidade, seja no artesanato, na culinária, para transformar em um meio de ganhar sua própria independência financeira. Exatamente. É que mais eles precisam. Agora eu fico esperando uma diária nas pousadas, né? E Barra Grande já está bem movimentada, muito turista, e Cajueiro, na praia, a própria cidade, a próprio município, né? Não tem nada. Candidata, a senhora utilizou bem já os seus 20 primeiros minutos do primeiro bloco. A gente vai fazer um intervalo aqui para a senhora aproveitar e tomar uma água. É um minuto só, a gente retorna já já com o segundo bloco dessa entrevista. Não saia daí, a gente te aguarda. 12h43, estamos de volta aqui para o segundo bloco com a entrevista com a candidata Tânia do Amor, candidata a prefeita, a Cajueiro da Praia. Candidata, a senhora destaca lá no seu plano de governo, não se preocupe que tudo que a gente vai conversar aqui tem lá dentre as suas propostas, né? A criação de programas voltados para a inclusão de mulheres, assim como a Viviana já lhe perguntou também aqui no nosso último bloco. Agora, mulheres e pessoas com deficiência e também os idosos. Quais seriam as suas principais prioridades para garantir que essas populações elas recebam o suporte necessário e que essas políticas elas sejam aplicadas realmente para essas populações? Bom, sobre os idosos, né, eu vejo assim dificuldades para eles, porque tem aquela história de se deslocar até aqui para vir receber seu valorzinho do final do mês. E nós não temos um banco lá no Cajueiro da Praia. Então, eu sinto muita dificuldade desse problema aí para os idosos, né? E eu não sei como, mas eu entrando, eu vou tentar ajudar tudo isso aí. Levar uma instituição bancária para Cajueiro. Para Cajueiro, né? Porque às vezes numa loteria, eles vão receber, certo? Nem toda hora tem o dinheiro. Eles pagam o transporte da fartura para o Cajueiro, R$25. Chega lá, não tem dinheiro na loteria, eles voltam, coitados. Perdeu aquele. Isso acontece mais com os idosos, porque os mais novos, eles mesmos vão se locomover, né? Sabe, se locomover. Então, na parte da... Pessoa com deficiência, mulheres... Exato, tudo isso aí. As deficientes também sempre tem o mesmo problema, né? Tem que se deslocar até aqui e tudo. A ideia é justamente facilitar o acesso dessas pessoas a serviços básicos. Exatamente. Inclusive, por exemplo, Barra Grande, uma cidade que vai tanto turista e não tem um banco, né? Para a gente tirar um dinheiro, tem que vir aqui a Parnaíba. Então, também, essa é uma das suas propostas. Das minhas propostas. E todo mundo está torcendo para que isso aconteça. Dona Tânia, Cajueiro da Praia é um destino turístico muito procurado, especialmente hoje ali pela vila da Barra Grande. A gente sabe que tem grandes belezas naturais, toda a região, a Barrinha, a própria praia ali do Morro Branco, que muito se fala hoje em dia. Como é que a senhora pretende equilibrar esse desenvolvimento urbano com a preservação do ecossistema, considerando que toda aquela área ali é uma área de proteção ambiental? Sim. Eu vou tentar, né, fazer tudo da maneira do possível, que eles, porque, por exemplo, começou o asfalto lá agora, né, e o asfalto não foi concluído todo porque tem a preservação do peixe-boi, né. Então, a gente tem que fazer
um jeito de fazer toda a conservação do que for possível, né? Nessa área aí de ambientação. A senhora falava agora há pouco para a gente de que conhece ali, cresceu ali na região do Cajueiro da Praia, conhece muito bem toda a região, inclusive com muitas terras ali da família, né? Sim. Então, eu acredito que a senhora conhece as características próprias ali dessa questão da necessidade de preservar o meio ambiente ali. De que forma a senhora já percebe, por exemplo, o impacto, né, desse avanço, desse crescimento desordenado que tem acontecido ali na região? Olha, por exemplo, Árvores Verdes, esse era um nome que vivia muito eu ouvia meu pai falar. Tudo era Árvores Verdes. Inclusive, ele tinha uma empresa, um ônibus que ele botou o nome Árvores Verdes. Então, esse lugar é que eu pretendo terminar o resto da minha vida lá. Como eu já relatei, eu estudei, agora me aposentei, deixei meus filhos tudo já formado, tudo já com suas casas, tudo dependente, né? E eu agora vou me dedicar mais ao povo de lá, do Cajueiro. E Árvores Verdes é um lugar que eu estimo muito por conta do meu pai, né? E eu gosto muito também do povo de lá da Árvores Verdes. E lá se tem uma padaria com o nome do meu pai. E essa padaria, quando terminou uma gestão lá que foi do Givaldo, né? A padaria está fechada. E eu conheci as pessoas que trabalhavam na padaria, e eu disse, eu vou botar essa padaria para funcionar. Não, mas é pela prefeitura. Eu disse, não, mas vou dar um jeito. Aí eu fui na Lopadeiro, falei com ele quanto custaria para fazer a manutenção das máquinas. Ele me disse, e eu, para procurar essa chave da padaria, nunca ninguém achou na mão de quem estava essa chave da padaria. Ainda hoje a padaria vive fechada, eu acho que já foi acabar todo equipamento que tem lá dentro da padaria, né? Então, isso era uma maneira que lá essa padaria servia para comprar os pães da manhã, o bolo, para fazer a parte do café da manhã e, às vezes, do jantar. Às vezes, eles vendiam sopa. Dali, eles tinham a própria renda, né? Cada qual fazia. Eles não eram funcionários da prefeitura. Uma panificadora comunitária, né? Comunitária. Exatamente. E isso me dói muito, de Árvores Verdes estar desse jeito, eu quero desenvolver. Não tanto como Árvores Verdes, como os outros lugares. Por exemplo, a Boa Vista, dá para fazer essa Praça do Amor, já tem mais habitantes, mas tem lugares que eu não posso, entendeu? A gente tem que ver o tanto de habitantes para a gente poder fazer uma coisa melhor. Outra coisa que lá não tem, o povo reclama muito mesmo. Eu andei no São Domingo, Dona Tânia tem aqui o posto de saúde, mas só foi construído, não tem nada dentro, nada. Camurupim do mesmo jeito, não tem nada nos postos de saúde. Eu vou lhe dizer, o negócio é sério, viu? Cajueiro da Praia, é como aquela história, eu me formei, fui embora para lá e continuo do mesmo jeito. Um dos pontos fortes do seu plano de governo, a senhora cita lá a construção de casas populares, né, para as famílias em situação de vulnerabilidade social e a urbanização, né, daquelas áreas praianas. Como que a senhora planeja financiar essas casas populares para esses moradores? Né? Como que a senhora sonha em implementar esses projetos, assegurando que eles sejam realmente concluídos durante o seu mandato e ainda tendo em vista essa grande especulação imobiliária e esses conflitos de terras existentes ali em Cajueiro da Praia, que ficaram bastante evidentes, né, dentro de uma visão do Estado inteiro, por conta justamente do interesse de grandes empresários em adquirir terras, vender por valores exorbitantes. Sim. Ou construir resorts e outros empreendimentos ali para faturar com o turismo, digamos assim. Como que a senhora pretende executar esse projeto? Casas populares em relação a esse conflito, né, existente de terras em Cajueiro.
Olha, sobre esse conflito aí de terras, isso aí eu não vou entrar nessa questão aí, porque isso está na Polícia Federal, quem vai dar resposta é a Polícia Federal, né? Então, a Polícia Federal não, a Justiça, né? O que eu penso, assim, que eu vou fazer, porque eu sou do partido da Marina Silva, né? E ela também está me apoiando. Já mandou, ela uma vez chegou, eu estava fazendo uma visita, chegou um telefonema a pessoa que está... Da equipe? Sim, da equipe Marina dela, Silva. Exatamente. Falando que eu tinha que ir a Brasília, que ela tinha escolhido um horário para falar comigo. Infelizmente, eu não pude ir. Mas depois ela fez um vídeo me indicando e que me responsabilizando pelo que eu ia fazer. E ela fala muito no povo do campo, que são essas pessoas que não têm a moradia digna. As comunidades tradicionais ali, os moradores originários da terra. Exatamente. Eu conversando outro dia com um rapaz, com o pessoal também do meu partido, e ele falou que essas casas Minha Vida já foram sorteadas. Isso eu não sei se é verdade, né? Mas o que eu pretendo assim fazer, eu não sei se é correto, porque para me fazer uma coisa eu tenho que ver o que está no meu plano de governo, eu tenho que pedir opiniões e tenho que chegar até o governador ou o presidente da República, que eu sou uma pessoa que quando eu quero uma coisa, eu vou logo atrás do maior que tiver. Eu sou desse jeito, eu sou desenrolada. E aí, o que eu pretendo fazer, assim, às vezes quando eu falo, às vezes até assim de brincadeira, não se preocupe não, que quando eu entrar, vocês vão ter a moradia digna. Eu vou junto à prefeitura, eu vou fazer vou ver se eu consigo tijolo, areia, cimento, as telhas, para vocês terem uma moradia digna. E eu, dona Antônia, faça isso mesmo. Olha, é tão engraçado, quando eu ando no Cajueiro da Praia, o povo tudo me grita. Ei, Tânia, Tânia do amor. É impressionante. É como eu digo, não adianta não. Eu estou lá, é pelo povo, é o povo que me quer ir lá. Então, ele já sabe do meu trabalho. Eu tenho um trabalho lá de muito tempo. Não é agora que eu estou nessa história, não. Meu trabalho social lá é grande. Por exemplo, chega o carnaval, por exemplo, agora as políticas agora, vamos fazer uma passeata, uma reunião, eles levam o carro de fora, Luiz Correia, Chaval, dão gasolina, dão tudo. A minha não precisa não, quem vai ouvir não é o lugar. Né? Eu não estou fazendo né, por lugar, quem tem que ir assistir é aquele lugar. Não me compete eu estar pagando gasolina, estar pagando transporte. Aquele dinheiro ali eu já vou ajudar um que precisa. Então, é esse o meu trabalho, é ver as pessoas morarem dignamente. Eu entro lá, se você vê as casas, faz dó. Só que não tem coração de ver uma coisa daquela. Já pensou se eu concluir um plano de governo desse daí? Cada um no seu mesmo lugar, na sua mesma terrinha, sem mexer nas terras dos outros, onde ele já tem casas que tem a mãe, tem a irmã, tem os filhos, tudo morando junto. Não vamos desacatar tudo dali. Eu vou fazer um estudo muito grande mediante esse meu plano, bem nessa pergunta que você me fez aí. Dona Tânia, a gente se encaminha para os momentos finais da nossa entrevista. Já a senhora tem aí, portanto, 2 minutos para a senhora fazer as suas considerações finais, conversar com o telespectador que está em casa agora, nesse momento, o povo de Cajueiro da Praia, que são aí os seus possíveis eleitores. Muito obrigado aos povo da comunidade Cajueiro da Praia e toda municípios vizinhos, e que eu peço que dia 6 de outubro vocês pensem bem em quem vocês vão votar. Vocês têm que votar naquela pessoa que vocês têm confiança, que vai trabalhar pelo povo e por vocês também, né? Com vocês é que eu estou. Eu estou nessa daqui porque vocês me pediram para me candidatar. Então, nesse momento é que eu estou pedindo o meu apoio como prefeita do Cajueiro da Praia.
Meu número é 18, todo mundo já sabe, não adianta. A musiquinha é aquela musiquinha verdadeira. A música é a pessoa que não vai mentir, a pessoa que é verdadeira. E eu não posso ir contra a Deus nesse momento em que eu pedi a Ele para que Ele me desse essa força e essa coragem para trabalhar por vocês. E eu não posso ir contra aquele Pai do céu que tanto me está dando força e coragem. Dona Tânia, a gente agradece por ter aceitado o nosso convite, vir até a TV Costa Norte, dialogar com a gente, e, claro, toda a comunidade do Cajueiro da Praia, da região que nos assiste. A gente, com essa entrevista, encerra a rodada com os candidatos à Prefeitura de Cajueiro da Praia. Qual mensagem final a senhora gostaria de deixar para os eleitores e para as pessoas em relação à sua gestão, né, o que pode ser transformado aí para o município a partir de uma possível futura gestão sua? 1 minuto, rapidinho. Primeiro eu quero agradecer a vocês por vocês terem me dado essa oportunidade de estar aqui. Estão todos me assistindo, estavam todos querendo assistir essa minha entrevista. Pense numa entrevista que eu tenho certeza que está sendo com grande audiência, essa daqui. Porque é o momento que eles queriam ver eu falar, né? Que sempre eu digo que eu nunca falei assim ao público. Pela primeira vez eu estou aqui falando. Eu peço até desculpa em algumas coisas assim que eu tenha cometido, mas tudo tem sua primeira vez, né? Então, a minha primeira vez foi essa, e com o tempo eu vou me priorando, fazendo minha especializar cada vez mais. Cada vez Candidata, mais. obrigado pela sua participação.